pessoal, eu sou a Luciane, sejam bem-vindos aqui no meu canal. E para o vídeo de hoje eu trouxe essa carteirinha aqui, ó. É um projetinho bem rápido, fácil e para aproveitar os retalhos. Essa aqui eu fiz coloridinha. E essa daqui eu fiz nesse tonzinho clarinho, olha que delicadeza que ficou. Só retalhinho, tá, gente? Então, vamos à nossa aulinha? Então, para fazer essa carteirinha, a gente vai precisar de retalhos. Então, aqui eu já separei alguns retalhinhos, vou trabalhar hoje nesse tonzinho assim de lilás. Um zíper de 17 centímetros, esse meu zíper aqui é em metro, já tá com o cursor aqui, mas você pode trabalhar com o zíper comum, mas tem que estar com 17 centímetros, tá? Aqui, um mosquetão, tô usando aquele pequeno, e uma meia argola. Isso aqui é opcional, se você quiser também não precisa, dá pra colocar alcinha direto na carteirinha, tá? A manta, eu tô trabalhando hoje com a R1, então são 2 pedacinhos de R1 de 15 de altura e aqui 20 na largura. E aqui eu também tô aproveitando a manta, tá? Então aqui eu emendei, eu aproveito os pedacinhos de manta para fazer esses projetinhos pequenos. Então aqui eu passei um zigue-zague e emendei a manta também. E para fazer o forrinho dentro, são 2 pedacinhos de tecido, também de 15 por 20, tá? Bem, então a primeira coisa que eu fiz foi selecionar retalhinhos. Depois eu passei bem passadinho. E agora, usando régua e cortador, eu vou deixar todos tirinhas de 4 centímetros. Porque aqui, ó, eu usei todas as tirinhas da mesma largura, 4 centímetros. Uma coisa que eu quero chamar atenção aqui para vocês é que um lado não tá igual ao outro, tá? Então, assim, ó, tem tecidos que eu tenho de um lado que eu não tenho do outro, porque eu não tinha, só tinha para fazer de um lado. Por exemplo, esse, ó. Então, é aproveitamento mesmo, tá, gente? Então, não precisa um lado tá igual ao outro. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, eu usei esse estampado aqui como base. Bom, eu tinha para os dois lados. E dele, eu tirei os composizinhos aqui, ó. Mas não tá igual. Tem tecido que eu tenho desse lado que eu não tenho desse. Por exemplo, amarelo, ó. Tá? Então, não precisa ter essa preocupação, tá? Então, tá aqui os retalhinhos cortados. Tem retalhinhos que deu 2 pedacinhos, ó. Que deu 2. Também deu 2. Esse aqui eu dei uma tira bem comprida, então, como tá muito grandão, eu vou cortar no meio aqui, ó. Eu vou cortar aqui no meio. Faço 2 pedacinhos desse aqui. Que já deu 2. Esse aqui também deu só 1. Vou cortar aqui no meio pra fazer 2. Dá pra fazer essas pontinhas menores assim. Esse aqui também só tem uma tira, mas tá muito grande, também vou cortar no meio. Esse aqui vou deixar assim, vou deixar assim. Esse aqui também só deu uma. Vou cortar no meio também. Depois que as tiras estão todas cortadas com 4 centímetros, então agora a gente vai começar a costurar. Mas antes de costurar, eu vou distribuir aqui em cima da minha manta os tecidos para ver quem eu quero do lado de quem. Aqui eu tô trabalhando com a resina para cima, então a gente vai costurar na parte da resina, tá? Então agora aqui, vou colocar esse aqui no meio. Sempre tem que sobrar tecido além da fibra, pra gente não ter trabalho, tá? Vou colocar esse aqui.
Depois que a gente fez essa distribuição, então agora a gente vai começar a costurar. Então, eu vou colocar aqui do ladinho, na sequência, aqui também. E aqui a gente vai começar pelo meio, tá? Então, a parte da cola tá pra cima. Então, aqui bem na diagonal, eu coloco a minha tira aqui, ó. Sobrando, né? E agora eu venho com o próximo. Pego esse aqui, direito com direito, junto bem certinho ali. Deixa sobrar também. Coloca alfinete. E agora eu vou na máquina e vou passar um pé de máquina aqui, ó, tá? Passei, então, pezinho de máquina, de fora a fora, não precisa nem o arremate, tá? E agora, a gente vai passando, costurando e passando pro tecido e grudando na colinha da manta. E agora eu vou pegar o próximo tecido, colocar desse lado agora. Então, aqui, direito com direito, deixa sobrar para os dois lados. Vamos colocar o alfinete. Passei a costura, então, e agora eu vou fazer a mesma coisa. Ferro. E a partir de agora, para ir mais rápido, a gente já consegue colocar 2 tecidos de uma vez, ó. Então, eu coloco esse aqui. E já coloco esse lado. E aqui, à medida que a gente vai costurando, vai comendo costura, então aqui, ó, voltou pros cantinhos. Então, eu venho aqui com mais 2 pedacinhos pros cantinhos. Aqui e aqui. Bem, pessoal, então tá aqui, ó, costurei todas as minhas tiras, atrás fica assim. E eu precisei de 9 tiras para cobrir toda a minha manta, tá? A quantidade de tiras vai depender da largura do pezinho da sua máquina, tá? Eu aqui hoje eu tô costurando em máquina doméstica, largura do pezinho de 0,75. Bem, agora para dar continuidade aqui, antes da gente refilar isso aqui, a gente vai passar essas costurinhas aqui, ó. Eu passei 2 costurinhas, 2 pés de máquina em cada tirinha. Então, pra dentro dessa emenda, eu passei um pé de máquina. E pra dentro dessa emendinha, eu passei um pé de máquina. Eu fiz isso em todas as tirinhas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui, ó. Dessa emendinha pra dentro, pé de máquina, dessa emendinha pra dentro, pé de máquina. Então, da emendinha pra cá, pé de máquina, da emendinha pra cá, pé de máquina. Então, a gente vai fazer isso em todas as tiras, tá? Já passei as costurinhas, então, ó, em todas as tirinhas. Atrás fica assim. E agora, antes de refilar para tirar esses excessos aqui, eu vou na máquina e vou passar aqui pelo lado da fibra uma costura em toda a volta, bem na pontinha, menor que um pé de máquina, tá? Passei a costura então aqui, ó, bem na beiradinha, menor que um pezinho de máquina, tá? Então, agora a gente vai refilar, tirar esses excessos aqui, com régua e cortador. E fica assim, então, tá? E agora, eu vou repetir todo esse processo para fazer o outro lado.
a parte de trás, fazer tudo de novo, tá? Dando continuidade, então, aqui ó, já tenho as duas partezinhas prontas, a frente e atrás, ó. Tá? Aqui tá os dois forros, então 20 por 15. Aqui o zíper, 17 centímetros, já tá com o cursor. Para fazer o acabamento aqui do zíper, eu cortei 2 quadrados de 5 por 5 e eu vinquei as pontinhas para dentro e dobrei de novo, como se fosse um viezinho, tá? Esse aqui vai ser o acabamento, então, do zíper. 2 quadradinhos de 5 por 5. Para fazer a alcinha, que vai no mosquetão, é uma tira de 30 centímetros por 4. Aí, eu também fiz a dobrinha como se fosse um viés. E essa aqui é a alcinha que vai na meia argola. Ela tem 5 por 4. Também dobrei como se fosse um viezinho, tá? Agora, a gente vai começar por ela. Vou passar uma costura aqui para fechar e uma outra costura aqui no outro ladinho. Passei, então, as costuras aqui. Agora, pego a minha argola, coloco aqui. E vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó, bem próximo da argolinha, para dar uma segurada nela aqui. Passei a costura. Agora, eu vou pegar uma dessas pecinhas, vou medir aqui no ladinho 2,5 centímetros de cima para baixo. Posiciono aqui. E vou na máquina passar uma costura aqui para dar uma seguradinha aqui. Um meio pezinho de máquina aqui, é só para segurar isso aqui no lugar, tá? Ó, ficou assim então. Agora eu vou deixar isso aqui de ladinho, tá? Gente, eu usei ali para fazer a marcaçãozinha, essa canetinha aqui é aquela que sai com ferro, tá? Então, agora eu vou deixar pronta essa alcinha aqui. Então, eu pego o mosquetão e vou passar aqui, ó, dentro. Junto aqui as pontinhas. Vou abrir toda a tira. Aqui e aqui. Aí, aqui eu coloco direito com direito, ó. E vou na máquina passar um pé de máquina aqui, para emendar essa tira. Passei a costura aqui, daí emendei, ó, ficou emendadinho. Agora aqui eu vou abrir. Abro a costura. Aí, volto com aquela marcaçãozinha que ela tava vincadinha, ó. Volto. Dobro de novo, como ela tava. E agora, vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó, bem na pontinha pra fechar, né? Porque ela tá aberta, a gente vai fechar. E outra costura pra rebater do outro ladinho, tá? Então, fechei a minha argolinha, ó, passei as duas costuras. E agora eu vou procurar aquela costura de emenda, onde eu emendei, ó, tá bem aqui, ó. Isso aqui eu trago meu mosquetão aqui. Deixo aquela costura bem aqui, ó, dentro do mosquetão. E vou na máquina passar um pé de máquina aqui o mais próximo possível para segurar isso aqui no lugar. Então, tá aqui, passei a costurinha aqui. E a argolinha pronta, tá? Bom, agora a gente vai fazer o acabamento do zíper. Então, aqui, ó, é o quadradinho de 5 por 5, vincadinho, como se fosse um viezinho. A gente encaixa aqui a ponta do zíper e vai passar uma costura aqui, ó, bem na pontinha, tá? Vou fazer isso nos dois lados. Encaixa aqui. E vou passar a costura aqui. Ó, passei a costura aqui, ó,
Fiz isso nos dois lados. E agora a gente vai acertar aqui, cortar esse excesso, deixar do tamanho do zíper, ó. Bem, então todas as pecinhas já estão prontas, né? As alcinhas, ó, o zíper com acabamento. Então agora a gente vai pra montagem. Então vou deixar esse aqui de ladinho. A gente pega uma partezinha dessas, dobra. E aqui a gente vai dar um piquezinho pra achar o meio. Ó. Agora eu vou pegar o zíper, dobrar ao meio. E também vou dar um piquezinho aqui. Bem pequenininho, tá? Já vou fazer isso no outro lado também. Achar o meio do meu zíper. Pronto. Agora, eu vou posicionar aqui. Direito com direito. Eu quero o meu cursor, ele saindo daqui, então posiciono ele aqui, ó, no meu lado esquerdo, tá? Então, ó, vou colocar ele aqui, vou colocar direito com direito e vou colocar o alfinete pra segurar. Ó, coloquei o alfinetinho aqui, ó, os meinhos se encontrando. E vou lá na máquina e vou passar um pezinho de máquina aqui, ó, bem na pontinha. Uma costurinha só pra segurar esse meu zíper aqui no lugar, tá? Passei a costura, então, aqui, ó, bem na beiradinha, só pra dar uma segurada nesse zíper aqui no lugar. E agora, a gente vai colocar, ó, direito com direito. Aqui é o forro, direito com direito. E aqui em cima... Vamos segurar tudo juntinho. Aqui. Aqui. E agora eu vou na máquina passar um pé de máquina aqui. Eu vou usar o pezinho de zíper que eu tô na máquina mecânica, ela não mexe a agulha, tá? Então, eu vou usar esse pezinho aqui, na posição aqui, ó, da esquerda, pra costurinha ficar bem próxima do zíper, tá? Então, pessoal, ó, já passei a costura, tá? Agora, vou pegar por esse ladinho aqui, ó. Traz o forro aqui, ó, pra coincidir, puxa bem. Se quiser pode passar no ferro, tá? E agora eu vou na máquina e com o pezinho de zíper mesmo, eu vou rebater uma costurinha aqui, ó, tá? Já passei a costurinha aqui pra rebater, ó, segurando o forro também. E agora a gente pega a outra pecinha, ó, já achei aqui, ó, o meinho, dobrei, já achei o meinho. A gente vai fazer a mesma coisa, ó, meio do zíper com o meio ali. Colocar o alfinete, e a gente vai lá na máquina passar uma costurinha aqui bem na beiradinha, só pra firmar esse zíper aqui no lugar, tá? Passei a costura aqui em cima, ó, bem na pontinha, só pra segurar esse zíper aqui, ó, no lugar, tá? Agora a gente vai fazer assim, ó, aqui tá o direito do meu forro e aqui tá o meu forro, com direito pra cima. Eu vou colocar direito com direito. Daí, coloco aqui, ó, arrumo bem juntinho aqui em cima. Vou prender. E usando o pé de zíper, vou passar uma costura aqui. Passei a costura. Agora, a gente abre. Se quiser, você pode passar, faz o forro coincidir aqui embaixo, bem certinho. E agora vai na máquina e a gente vai rebater aqui, ó, pra segurar o forro. Já rebati a costura, então a peça tá assim. E agora a gente vai pro fechamento. Então, é direito com direito e direito do forro com direito do forro.
tá? Então, agora aqui a gente vai passar uma costura pra fechar tudo, deixando uma abertura aqui no forro, tá? Então, eu vou prender toda a volta aqui, deixando uma aberturinha aqui. Aqui, ó, tem que segurar bem juntinho aqui, fazer encontrar bem juntinho aqui, bem à altura da manta. Então, vou colocar clipezinho aqui e venho aqui do outro lado, faço isso também. Junta bem aqui a manta, faz coincidir. Agora aqui eu vou distribuir os clipes aqui e vou passar a costura para fazer o fechamento. Passei uma costura em toda a volta, deixando uma abertura aqui, ó, embaixo no forro. Eu esqueci de dizer para vocês, para abrirem, antes de passar essa costura, abram o zíper, tá? Pra gente poder desvirar a peça depois, tá? Então, agora aqui, ó, eu já cortei os cantinhos aqui, e se você quiser, você pode tirar até um pouquinho mais aqui na lateral, ó. E agora a gente vai desvirar. E agora aqui no forro, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. Eu vou passar na máquina mesmo. Se você quiser, pode fazer pontinho invisível, mas eu vou fechar na máquina minha, tá? Vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui pra fechar essa abertura. Bem, pessoal, então depois que você fechou aquela abertura do forro, ela tá pronta, ó. Já passei, só colocar a alcinha, tá prontinha. Olha que graça que fica, né? Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi aproveitamento de retalhos. Então, espero que vocês façam, aproveitem bastante os retalhinhos de vocês, tá? Queria pedir desculpa pelo barulho. Esses últimos vídeos, como eu tô com o ateliê fechado, tô saindo muito pouco de casa, então, eu tô fazendo esses últimos vídeos, eu fiz em casa, então sempre tem um barulhinho de um cachorro. Os meus eu tenho 3, mas hoje eles estavam bem comportados. Hoje foi o cachorrinho da vizinha e tem obra aqui perto. Então, assim, desculpa, tá? Mas eu queria que vocês soubessem que eu tô aqui na maior da boa vontade, tentando levar para vocês, assim, nesses dias difíceis que a gente tá, né? Um pouquinho de inspiração e de incentivo para quem tá em casa, né? E que sabe costurar. Então é isso, tá, pessoal? Quem gostou, então, por favor, deixa aquele joinha lá, que ajuda o canal, né? Quem não é inscrito, se inscreve. E muito obrigado quem ficou comigo até o fim desse vídeo, tá? Muito obrigada e até o próximo.